Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Diego Diniz, eu sou advogado com atuação na área tributária aduaneira, doutorando em processo civil pela USP, mestre em direito tributário pela PUC e ex-conselheiro titular, representante dos contribuintes no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, onde estive até meio do ano de 2019. Eu queria agradecer o convite do meu amigo Caio Takano, coordenador científico desse evento, em nome de quem agradeço a BSSP pelo convite para estar com vocês, ainda que virtualmente, nessa aula a respeito de direito tributário e, na verdade, para tratar aqui de uma forma mais específica de planejamento tributário nas atividades de PIS/COFINS, em particular nas hipóteses de segregação de atividades nesse tipo de atuação e fazendo uma análise crítica, inclusive, dos precedentes do CARF, alguns precedentes do CARF a respeito dessa questão. Bom, para que a gente possa tratar desse tema, é fundamental que a gente fixe algumas premissas importantes, né? E dentre essas premissas, primeiramente, a gente entendeu o que é planejamento tributário e, consequentemente, o que não é planejamento tributário. Diante desse quadro, é importante dar um passo atrás e ter em mente, né, que quando nós falamos em obrigações tributárias, exigência de pagar tributo, né, obrigação tributária em sentido estrito ou obrigação tributária principal, é natural que se tenha uma tensão, né, entre o posicionamento de fisco-contribuinte, o fisco tentando fomentar as exigências tributárias e, consequentemente, sua arrecadação, e os contribuintes, por sua vez, tentando evitar incidências tributárias e, consequentemente, diminuir a parcela do seu patrimônio que é tocada, que é diminuída em razão de obrigações tributárias. É natural que muitas vezes dessa tensão dialética nós tenhamos conflitos de interesse, que acabam sendo objetos de discussões em processos judiciais ou, eventualmente, processos administrativos. E no âmbito federal, um processo administrativo decorrente da exigência, porventura, posta por meio de um auto de infração, pode dar ensejo a um contencioso administrativo que vai se materializar no primeiro momento pela apresentação de impugnação administrativa por parte dos contribuintes, e aí com o advento de decisão da RJ, e sendo ela desfavorável às pretensões do contribuinte, interposição de recurso voluntário para o CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, portanto um tribunal administrativo vinculado à União e mais particularmente ao Poder Executivo Federal, que tem por objetivo julgar essas discussões de ordem tributária federal, decorrente então da materialização desse conflito de interesse. Bom, e muitas dessas exigências tributárias, elas decorrem eventualmente dessa linha, dessa discussão, né, dessa tensão entre posicionamentos fiscais dos contribuintes e muitas vezes em razão de planejamentos tributários. Em especial, no caso do PIS e da COFINS, em razão de uma segregação de atividades. Tá? Mas vejam, então, nesse momento é interessante a gente tentar aqui identificar o que é planejamento tributário, né? E até para afastar aquilo que não é planejamento tributário. Segundo a doutrina clássica, o planejamento tributário nada mais é do que uma medida de evasão fiscal. Diferentemente, portanto, das medidas de a medida de elisão fiscal. Diferentemente, portanto, das medidas de evasão fiscal. Então, vejam, quando eu falo em elisão fiscal, eu falo em medidas lícitas, então amparadas pelo ordenamento jurídico, ou que não se contrapõem ao ordenamento jurídico, e que tem por objetivo reduzir o impacto de incidências tributárias, ou para evitá-las, ou mesmo para, ainda que não evitá-las, mas reduzir o tamanho, a magnitude desse impacto de exigências tributárias. Por sua vez, as medidas de evasão fiscal, na verdade, são medidas ilícitas,
decorrente de fraude, decorrente de simulação, e que tem por objetivo a não incidência ou uma incidência menor de exigências tributárias. As medidas elisivas, essas configuram planejamentos tributários e, portanto, são medidas lícitas. Já, por sua vez, a evasão fiscal, exatamente em razão da sua ilicitude, não se configura como planejamento tributário e são medidas que são contrapostas pelo ordenamento jurídico, são tolhidas pelo ordenamento jurídico. Pois bem, diante desse quadro, é importante a gente destacar que nós não temos, em matéria tributária, uma norma geral antielisiva. Né? Porque, vejam, dando um passo atrás aqui também, normalmente quando o contribuinte ele vê medidas de elisão fiscal, é natural que depois de um tempo, se deparando com tais medidas, que o fisco tente, em alguma medida, fechar esses buracos. Né? Esses buracos lícitos pelos quais o contribuinte tem buscado alternativas para diminuir ou evitar a incidência de carga tributária. E o caminho natural para que o Estado promova essas limitações à elisão fiscal é a imposição legal. Né? O fisco ele vai acabar estabelecendo, prescrevendo disposições normativas que têm por objetivo evitar essa elisão fiscal. Normalmente, isso se dá por meio de normas antielisivas. E quando nós falamos em normas antielisivas, nós podemos falar em normas antielisivas gerais e normas antielisivas específicas. As normas antielisivas gerais são aquelas que têm uma previsão ampla, né, que não se restringe a um específico segmento, a um específico tributo, uma específica operação. Em contrapartida, as normas antielisivas específicas, elas querem tratar de um nicho, de um fato gerador particularizado. É o caso, por exemplo, das normas antielisivas de IPI e VTM, né, o valor tributável mínimo, que eu tenho ali uma norma antielisiva específica, que incide exatamente para a figura do IPI. Em matéria tributária, alguns poucos professores, e vocês vão também achar alguma jurisprudência, uns precedentes, né, do CARF nesse sentido, na minha opinião equivocados, de que o artigo 116, parágrafo único, preveria uma norma geral, antielisiva, e que ele, por si só, seria suficiente para tanto. Me parece um equívoco na medida em que o parágrafo único diz expressamente que há possibilidade de, eventualmente, se evitar medidas de elisão fiscal, mas desde que eu tenha, nos termos de disposições complementares, disposições normativas essas que até hoje não foi efetivada pelo nosso legislador. Então, me parece que é uma norma que ela depende de regulamentação normativa, a do 116, parágrafo único, e que até hoje não veio. Pois bem, quando nós falamos em PIS e COFINS, é importante destacar que nós não temos normas antielisivas específicas. Nós temos o IPI, como eu mencionei aqui, mas não temos na figura do PIS e COFINS. O que dá margem, então, a discussões. E muitas vezes discussões são pautadas por análises concretas, de casos concretos. E aí você começa a se deparar com manifestações dos órgãos judicativos, inclusive o CARF, em especial o CARF, falando lá não só em fraude, simulação, que são conceitos jurídicos muito bem regulados pelo ordenamento jurídico nacional, mas como, por exemplo, em propósito negocial, que vem lá, inclusive, do modelo estadunidense, e outras tentativas, né, substância versus forma, e outras tentativas no sentido de dar algum sentido, judicialmente falando, ou de delimitar judicialmente uma norma antielisiva. E muito se discute, alguns professores são muito críticos a essa atuação dos órgãos administrativos nesse sentido. O professor Chueiro, por exemplo, é um grande crítico dessa atuação. Bom, dito isso, eu queria aqui destacar com vocês a possibilidade de eventuais planejamentos tributários e como isso tem, mais precisamente, como isso tem sido analisado na jurisprudência do CARF, na hipótese de incidências monofásicas.
Quando nós falamos em incidências monofásicas do PIS e da COFINS, nós falamos da incidência dessas contribuições em uma única etapa da cadeia econômica. O legislador, por uma questão de praticabilidade tributária, e nesse sentido temos uma obra clássica da professora Regina Helena Costa, tratando da questão da praticabilidade tributária, a professora Regina hoje é ministra do STJ, dizendo que praticabilidade nada mais é do que um mecanismo que o Estado emprega para facilitar a sua arrecadação tributária, né? Então, ao invés de eu fiscalizar as diferentes etapas de uma dada cadeia econômica, eu concentro a tributação numa específica cadeia, normalmente no início da apuração das incidências, de modo, então, a concentrar a fiscalização nesse específico elo da cadeia. É o caso, por exemplo, que acontece no setor automobilístico. É o caso, por exemplo, que acontece no setor de cosméticos. Eu tenho ali uma incidência combustíveis, eu tenho então uma incidência monofásica do PIS e da COFINS. Naquele ponto inicial da cadeia econômica, eu tenho a concentração quanto à arrecadação do PIS e COFINS para toda a cadeia dali decorrente. E aí, vejam, o que aconteceu diante dessa... e, consequentemente, nas etapas seguintes, eu tenho a redução das alíquotas do PIS e COFINS a zero, de modo a evitar que eu tenha novas incidências, já que eu tenho a concentração numa única etapa da cadeia. E aí, veja, com o advento dessa técnica de arrecadação por intermédio de disposição normativa, e a gente tem lá a figura da monofasia na Lei 10.147 de 2000, nós temos o seu artigo 2º, o que nós temos, no final das contas, é o contribuinte buscando mecanismos para evitar um aumento da carga tributária. E veja, o que se percebeu com isso? Que uma forma e me parece que uma forma até então lícita, para diminuir esses impactos tributários, seria dividir a atividade empresarial, segregar as atividades empresarial. E aí eu segregar uma primeira fase industrial, e aí diminuindo a base de cálculo de incidência, e uma segunda fase comercial. Então eu tenho lá uma primeira fase, onde antes eu tinha a concentração ali da atividade industrial e comercial num único contribuinte, que então já remetia, fazia essa revenda direta para o varejo ou diretamente para o consumo. Eu estabeleço mais uma etapa nessa cadeia. Fase industrial, fase comercial, e aí sim, na fase comercial, venda para varejo atacado. E aí com a incidência monofásica na etapa industrial. E aí com a diminuição da base de cálculo, consequentemente, a ensejar uma diminuição da incidência do PIS e COFINS. Eu agrego valor a partir da segunda fase do ciclo econômico e, com isso, diminuo a base de cálculo, faturamento para fins de incidência de PIS e COFINS. O que, então, tem ensejado numa perseguição por parte do fisco dessa parcela de tributo que se perdeu potencialmente, segundo a perspectiva fiscal, que se perdeu em razão dessa segregação de atividades. Segregação é essa lista. Eu posso ter empresas de um mesmo grupo econômico exercendo diferentes atividades empresariais listas, não há problema nenhum em relação a isso. Não há qualquer vedação, ao contrário. Ok? Aliás, até temos regulação a respeito disso, de grupo econômico, etc. Várias disposições normativas para tratar disso, o que, portanto, parte do pressuposto da licitude dessa organização empresarial e societária. Inclusive, houve várias tentativas aí de criação de uma norma antilisível específica para o PIS e COFINS, a MP 497 de 2010, por exemplo, e acabou não vingando. Nós não tivemos essa imposição, essa disposição normativa.
E aí, vejam, o que nós começamos a nos deparar foi com a incidência de manifestações nos tribunais administrativos em casos concretos, né? E o que eu faço menção, o primeiro caso, que é emblemático, está retratado lá nos acórdãos CARFs 3403, 00359, turma ordinária, e que deu ensejo à interposição de um recurso especial e análise por parte da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que deu origem ao acordo 9303, 003, 474, que foi julgado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais. É o chamado caso Unilever, tá? Onde houve ali uma segregação das atividades promovidas pela Unilever, uma primeira fase industrial atribuída a uma empresa do grupo chamada IGL, e a fase comercial atacadista à empresa Unilever Brasil. E aí qualquer acusação feita por parte do fisco, né, nesse auto de infração que tinha por objetivo lançar PIS e COFINS nessa atividade segregada e monofásica. A acusação do fisco é que houve uma diminuição artificial do valor dos bens nas vendas realizadas da IGL, na qual tinha incidência monofásica de PIS e COFINS, e da venda da IGL para a Unilever Brasil, e por sua vez a concentração de parte significativa do lucro e consequentemente da base de cálculo ali para fins de incidência de PIS e COFINS na Unilever Brasil, de modo então que eu diminuísse a base de cálculo do PIS e COFINS monofásico e aumentasse, e isso jogasse ou transferisse isso para as etapas subsequentes, na qual eu tinha incidência de alíquota zero. E quais eram os fundamentos fáticos a sustentar a acusação fiscal? Primeiro deles, que a IGL ela fabricava produtos licenciados pela Unilever Holanda. Então, vejam, não era possível ter venda para... Nós estávamos diante de um grupo econômico e, portanto, não era possível ter venda para outras empresas que não empresas do próprio grupo, já que se tratava de produtos licenciados. 100% das vendas promovidas pela IGL eram destinadas à Unilever Brasil e 8% destinado a vendas para o exterior para empresas do próprio grupo Unilever. Então, o que demonstrava que 98%, 99% das vendas era para empresas do grupo, o que só reforçaria a acusação de uma segregação indevida de atividades. E, além disso, que as empresas IGL e Unilever Brasil estavam sujeitas à mesma presidência, mesmos funcionários, escritórios, políticas ambientais, etc. E que tudo isso, então, ensejava numa clara tentativa de diminuir a base de cálculo do PIS e COFINS monofásico e, consequentemente, diminuir o recolhimento, que, portanto, seria uma medida indevida, que eu não teria ali substância, não teria propósito negocial, substância comercial para fazer essa segregação. A defesa da Unilever, nesse caso, foi no sentido de que, olha, não, primeiro, eu não tenho vedação legal nessa cisão de atividades entre indústria e comércio atacadista, tá? Além disso, uma acusação, e veja, isso é um ponto importante, que normalmente é muito trabalhado nas discussões do CARF, que tem relevância. A empresa IGL, que era a empresa que ficou ali com a atividade industrial, ela existia antes mesmo da incidência monofásica do PIS e COFINS. Então, vejam, que a pré-existência da empresa industrial era um sinal de que, olha, a empresa não foi criada para fins de um planejamento tributário, para fins de uma medida de elisão fiscal, que, segundo o fisco, na verdade, era uma medida de evasão fiscal por ausência de propósito negocial. Que, na verdade, o objetivo dessa segregação era diminuir riscos financeiros e também ter um melhor tratamento logístico para essas diferentes atividades, enfim. Tinha propósitos econômicos e administrativos distintos exclusivamente da diminuição da carga tributária. Além disso, o contribuinte alegava autonomia industrial e financeira da IGL e também se tratava de simples economia tributária, simples medida de economia tributária. Bom,
Esse caso, como eu disse, objeto de julgamento primeiramente de turma ordinária do CARF, e à época o então conselheiro, né, hoje não mais, já há algum tempo deixou de ser, mas à época o então conselheiro Ivan Alegretti deu um voto reconhecendo a licitude, a validade da segregação dessas atividades e, portanto, da operação perpetrada pela Unilever, dizendo ali que o que se tinha que um ponto importante, né, que se precisa pensar numa perspectiva econômica, nessa linha foi um dos fundamentos envolvidos pelo então conselheiro Ivan Alegretti, é de que quando o fisco ele busca praticidade tributária e, consequentemente, concentra a incidência tributária numa etapa econômica, a resposta natural do contribuinte é buscar mecanismos para evitar essa concentração numa única etapa da cadeia. É óbvio que ele vai buscar caminhos. E veja, o fisco ele já sabe disso. E, na verdade, se provavelmente ele fez a escolha por tal caminho de economia, de praticidade tributária com concentração monofásica, é porque ele já fez conta e viu que, ainda que ele tenha uma diminuição no que diz respeito ao valor nominal ali no primeiro momento de arrecadação, ele ganha em contrapartida com menor custo fiscalizatório, já que concentrado numa única etapa da cadeia econômica, menor possibilidade de sonegação fiscal, enfim. Você tem o fisco teria outros ganhos, outras contrapartidas que justificariam a sua tomada fisco, por intermédio de disposições normativas, de concentrar a incidência tributária numa cadeia, mesmo sabendo que a reação natural do contribuinte é o quê? Segregar atividades. O que é lícito. Repito, o que é lícito, e é lícito fazer isso entre diferentes empresas no mesmo grupo econômico, né? E aí é óbvio que a resposta natural que é a verticalização do mercado, né? Para racionalizar custos, para racionalizar a operação, otimizar custos, né? Então, que o fisco, ao fazer essa concentração, ele não faz de forma ingênua, achando que o contribuinte vai continuar promovendo a operação da mesma forma que existia até então, né? Seria de uma ingenuidade absurda, né? E que isso não é sinônimo de abusividade, essa segregação não é sinônimo de abusividade por parte do contribuinte, né? Outro ponto importante, né, e aí é importante destacar, que nesse caso em particular houve uma declaração de voto por parte do então conselheiro, que hoje também não está mais lá, representante do fisco, Alexandre Kern, que foi o único voto vencido. À época era o CARF pré-Zelotes, então eram 6 conselheiros, o resultado final foi 5-1 a favor do contribuinte, dizendo o seguinte: olha, até se admitiria essa questão, essa segregação de atividades, mas desde que o contribuinte provasse que ele ganhou, ainda que potencialmente, né, que ele teve um ganho econômico, aumento do seu poder de mercado, ganho em escala ou outra vantagem de caráter econômico, que no caso específico o contribuinte não teria feito essa prova. De qual teria sido o seu ganho econômico com essa segregação de atividade, né, que se limitaria ao ganho fiscal, né? Então veja, importante aqui desse voto que, embora ele seja dissonante, ele dá margem ele dá uma orientação para casos futuros no seguinte sentido: olha, ainda que eu tenha uma interpretação mais restritiva, eu não estou dizendo que você não possa segregar atividades. Você pode, mas você precisa ter um lastro econômico e não só tributário para esse fim. Demonstrar economicamente onde é que você ganhou com essa segregação de atividade, né? Como você ganhou e em que proporção. E aí um estudo econômico, um laudo econômico, talvez seja interessante como meio de prova de uma eventual exigência fiscal para atestar que houve um ganho, né, nesse aspecto. Como eu tinha dito antecipadamente, essa decisão foi objeto de um recurso especial, e esse recurso especial sequer foi admitido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, e então a decisão proferida pelo CARF, pela turma ordinária,
naquele voto 3403-00359, acabou prevalecendo e essa segregação de atividades foi validada pelo CARF. Pois bem, um outro precedente que eu trago aqui para vocês, que é muito semelhante a este que eu comentei há pouco, da Unilever, é o caso Komatsu. E eu tive a oportunidade, à época eu era conselheiro do CARF e fui relator desse caso. Né? Já no CARF pós-Elotos, 8 conselheiros, 4 dos contribuintes e 4 representantes do fisco. E eu fui relator desse caso, e qual que era a acusação? Muito parecida com a acusação do caso Unilever. Segregação indevida de atividades, atividade industrial e atividade comercial atacadista, para fins de diminuir a base de cálculo na fase industrial e jogar a lucratividade para a fase subsequente, de modo a diminuir a incidência do PIS/COFINS monofásico e, consequentemente, desonerar nas etapas subsequentes sujeitas a alíquota zero. Né? E aí as acusações fáticas, neste caso específico, 100% da produção da Komatsu Industrial era feita para sua filial atacadista, né, e que era empresa de um mesmo grupo econômico. Vejam, ninguém negava a existência de um grupo econômico, inclusive um grupo econômico não de fato, de direito, mesmo endereço, a industrial e a comercial atacadista partilhavam no mesmo endereço, embora houvesse um contrato de locação entre as partes, apenas troca de notas fiscais sem transferência física de mercadorias, e tudo isso redundando numa ausência de propósito negocial, de que o único objetivo ali era diminuir a incidência tributária. Né? O contribuinte, a Komatsu, por sua vez, apresentou uma defesa, apresentou recurso, pautando, primeiro, inexistência de vedação legal nessa cisão da atividade, que normalmente é um argumento comum para essas defesas, a existência da Komatsu Industrial anterior à monofasia, muito anterior, desde 98. Além disso, alegando que a matriz da Komatsu atacadista ela ficava em local distinto da Komatsu Industrial, em São Paulo, e a Komatsu Industrial em Sorocaba, se eu não estiver muito enganado. A diferença é que a Komatsu atacadista, cuja matriz era em São Paulo, tinha uma filial em Sorocaba, e aí locava um espaço dentro do parque industrial da Komatsu Industrial para lá se instalar. Exatamente para evitar que eu precisasse transferir a mercadoria. E é uma questão de logística, me parece que isso já é uma justificativa econômica, né? Porque eu tenho um ganho econômico, de performance, inclusive. Performance logística e, consequentemente, econômica. Porque aí a filial da Komatsu atacadista, ela tinha lá uma filial na Sorocaba, dentro da planta industrial da Komatsu Industrial, pagava aluguel para isso, para que a mercadoria não precisasse transitar até São Paulo para então ser revendida. Eu já ficava ali de Sorocaba mesmo e remetia direto para o consumidor ou para o varejista. Ok? Consumidor final, varejista. Além disso, centros de custos distintos entre as empresas do grupo econômico, e que, além disso, a Komatsu Industrial fazia vendas para outras empresas que não necessariamente do grupo, inclusive para o exterior. Tá? Então, esse era um outro elemento a demonstrar. Olha, não eram todas as vendas feitas entre empresas do grupo. Eu tinha vendas feitas para outras empresas que não pertencentes ao grupo, inclusive para o exterior do país. Bom, e essas empresas do exterior não eram empresas relacionadas, tá? Outras. Eu lembro quando analisei esse caso, e aí vejam, eu me detive muito à questão dos fatos, e acho que esse é um ponto importante, né? Essas discussões, elas têm que ser analisadas numa perspectiva fática, elas não podem se resumir a uma questão de tese jurídica, né? Análise de fatos, documentos probatórios, inclusive documentos contábeis, e esse é um ponto importante, são fundamentais nesse tipo de discussão. Aqui nesse voto, eu tentei, né, desmistificar essa história de que, olha,
existe um ápice de arrecadação que o fisco pretende nessa operação, né, a integralidade dessa operação, e que a partir do momento que você segrega as atividades e diminui tua base na primeira etapa da cadeia econômica, você está frustrando essa expectativa fiscal. Veja, primeiro, que expectativa é essa? Onde é que está essa conta? Como é que essa conta é feita? Sem levar em consideração que essa concentração vai gerar verticalização, é válido fazer essa conta sem levar isso em consideração? Veja, é quase que uma ingenuidade, né, acreditar que não vai ter uma reação do contribuinte com a segregação de atividades. Enfim, além disso, como eu disse anteriormente, na linha daquilo que já tinha sido vislumbrado pelo então conselheiro Ivan Alegretti, eventualmente a monofasia ela pode implicar, ela provavelmente vai implicar segregação de atividades, isso pode implicar uma redução em números absolutos de arrecadação, o que eu tenho certas dúvidas, né, se realmente gera a nossa redução, mas poderia gerar, o que não significa dizer que eu não performo melhor, eu fisco. Porque, repito, eu tenho um menor custo arrecadatório, né, menor custo fiscalizatório, menor custo arrecadatório, né? E, consequentemente, a partir do momento que eu consumo menos horas na perseguição deste crédito tributário, consequentemente, eu fomento a perseguição de outros créditos tributários. Então, eu posso ter ganho em outras frentes. Isso aumentar no final do dia, ainda que reflexamente, a arrecadação tributária. Além disso, outro ponto ali, né, que você tinha, que todas essas acusações, elas partem do pressuposto que eu tenho uma diminuição indevida da operação industrial, do valor praticado na operação industrial. Ou seja, em última análise, que eu tenho uma acusação ali de subfaturamento. E se eu tenho uma acusação de subfaturamento, ela precisa ser provada. Qual era o valor adequado? Como é que foi feita essa conta? Quais as técnicas normativas empregadas para chegar a essa conta? Não pode ser simplesmente um discurso retórico por parte da acusação fiscal, dizendo de que, olha, há uma pretensa, indevida e artificial diminuição da base de cálculo na operação industrial. Porque no final do dia, isso é acusação de subfaturamento, a acusação de subfaturamento tem limites próprios ali a serem preenchidos. Tá? Além disso, a simples diferença de margem de lucro da operação industrial e operação atacadista, comercial, não é suficiente para dar fundamentação a essa exigência fiscal, porque é natural, são operações distintas e é óbvio que elas vão ter margem de lucro distintos. Natural, isso é natural, é óbvio que os valores são distintos. Né? Se eu tenho uma atividade industrial, onde eu tenho, consequentemente, uma menor pulverização de clientes, consequentemente, um menor custo logístico, um menor risco de inadimplência, é natural que eu diminua um pouco a minha margem de lucro. E é natural que na etapa subsequente, onde eu tenho maior pulverização, maior inadimplência, maior custo logístico, que eu tenho uma margem de lucro maior. Isso é óbvio da operação. Parece que há justificativa econômica. E nesse caso em particular aqui da Komatsu, que eu tive a oportunidade de julgar, o acórdão 3402.004.374, para quem tiver interesse em analisar o teor do acórdão, veja, nesse caso específico, as operações, tanto da Komatsu Industrial quanto da Komatsu Atacadista, em especial da Komatsu Industrial, era lucrativa. Era lucrativa. Ou seja, eu não tinha uma operação ali com a empresa vinculada deficitária. Ao contrário, eu tinha lucro. E isso é um sinal para demonstrar, mais um sinal, para demonstrar a validade da operação. Em todo caso, o recurso voluntário do contribuinte foi julgado improcedente e por voto de qualidade. O caso terminou empatado, 4-4. E o presidente, à época, o conselheiro fiscal, sempre no CARF, isso antes da alteração aí do voto de qualidade, né, em razão daquela lei de 2020,
foi no sentido de manter a exigência fiscal, ou seja, de negar provimento ao recurso voluntário do contribuinte. Ok? E um outro caso que eu gostaria aqui de tratar é o caso Eucatex. Aqui eu tenho uma segregação da atividade agrícola e industrial, do plantio de eucalipto para fins de produção de papel, celulose, e produção da celulose em si na fase industrial. Então, o plantio do eucalipto na Eucatex Agro e a produção de celulose na Eucatex SA. Esse caso também foi julgado pelo CARF, o acórdão 3302-003-138, de relatoria do conselheiro Walker Araújo. Tá? E vejam, qual que era a acusação? Segregação indevida de atividade para fins de diminuir base de cálculo na operação industrial entre empresas do mesmo grupo econômico, com o objetivo de fomentar, e aqui no caso a discussão era um pouquinho diferente, né? Aqui não era questão de monofasia, mas de fomentar a tomada de crédito de PIS/COFINS. O conceito crédito PIS/COFINS de insumo. Aqui a discussão era que a segregação de atividade tinha por objetivo gerar crédito de PIS/COFINS da atividade agrícola para a atividade industrial, tá? Em detrimento do aproveitamento de créditos sob o regime de depreciação e amortização, no caso, né, de ativos, que no caso eram as florestas de eucalipto. Então, a discussão era essa. O fisco entendia que a segregação era indevida porque eu não queria tomar o crédito como ativo, e aí me submetendo lá às regras de depreciação e amortização. E queria tomar como insumo, o que seria indevido. E as acusações fáticas pautavam no fato de serem empresas do mesmo grupo econômico, ausência de propósito negocial, venda de 100% das árvores da empresa Eucatex Agro para a empresa Eucatex SA, que eram empresas do mesmo grupo econômico, enfim. A defesa da Eucatex vem no sentido de que, olha, essa cisão ela não tem vedação legal, que eu já disse aqui, né, que normalmente é um fundamento comum nesse tipo de discussão. As fazendas de eucalipto foram integralizadas no patrimônio da Eucatex Agro e não da Eucatex SA, que as empresas tinham sedes próprias, independentes, com contabilidade própria, custo próprio, centro de custo próprio, funcionários independentes, ou seja, eram empresas distintas, tá? E é engraçado, porque esse caso, inclusive, o que é raro, não é tão comum, ele já tinha sido julgado improcedente pela DRJ. Né? No âmbito do processo administrativo federal, quando você tem uma notificação, uma autuação fiscal, lançamento, e você impugna esse lançamento, essa tua impugnação é julgada, no primeiro momento, por uma delegacia regional de julgamento, que é composta exclusivamente por 3 conselheiros representantes do fisco, 3 auditores fiscais de carreira que exercem a função de julgadores em DRJ. Isso, na hipótese, a depender do teor dessa decisão, aí sim o caso vai para o CARF, ou por recurso voluntário, quando o contribuinte pede, então, na DRJ e voluntariamente apresenta um recurso, ou por recurso de ofício, a depender do valor envolvido, superior aqui, em dias atuais, a R$2,5 milhões, se eu não estiver muito enganado, e aí vai, independente de recurso da Fazenda, vai obrigatoriamente para um ato de revisão por parte do CARF, né? Revisão da decisão da DRJ em razão do valor envolvido. E nesse caso foi exatamente isso que aconteceu. Em razão do montante envolvido, houve a interposição de recurso de ofício. Então, o contribuinte venceu na DRJ e o caso subiu para o CARF por meio de recurso de ofício. E vejam, ao chegar lá no CARF, a turma, e aí já CARF pós-elotes, então 8 conselheiros, a turma, por unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso de ofício e manteve a procedência da impugnação do contribuinte, ou seja, afastando a exigência fiscal lavrada em auto de infração. E o fundamento é, primeiro, que não existia vedação legal para essa cisão de atividades. Além disso, o fato das fazendas de eucalipto pertencerem ao patrimônio da empresa agrícola e não da empresa industrial. Então, que isso faria muita diferença. E aí, questões de ordem fáticas
provadas documentalmente, inclusive documentação contábil. Empresas com sedes próprias, contabilidade própria, centro de custo próprio, funcionários próprios e independentes. Tudo isso justificaria a afirmação de que, olha, embora empresas do mesmo grupo econômico, eram empresas independentes. Você vê, volto a repetir, grupo econômico não é algo ilícito, ao contrário, é algo previsto pelas diferentes legislações. A lei de SA prevê a respeito, o Código Civil prevê a respeito, o Código de Processo Civil. Então, veja, não há problema algum em você ter empresas, você ter um grupo econômico formado por diferentes empresas e exercendo, consequentemente, diferentes atividades. Afinal de contas, ninguém vai formar um grupo econômico para que as diferentes empresas exerçam as mesmíssimas atividades. Não há propósito econômico nenhum nisso. As pessoas, jurídicas, elas segregam em diferentes... Empresas do mesmo grupo econômico segregam em diferentes atividades exatamente para ter essa diversificação e, consequentemente, pulverizar riscos, etc. E para outros propósitos econômicos, ganhos logísticos, enfim. São vários os motivos que fazem com que empresas se segreguem em diferentes atividades. E, nesse sentido, a decisão lá do conselheiro Walker Araújo, no acórdão 33.02.003.138, foi no sentido de validar a operação perpetrada pela Eucatex e, por conta disso, afastar a exigência fiscal, mantendo, então, a decisão que havia sido proferida pela DRJ, entendendo que as medidas ali eram de evasão fiscal e que não tinha qualquer acusação de simulação, né? E, por fim, o último caso que eu queria tratar com vocês está retratado no acórdão 34.02.006.709, de relatoria da conselheira, ainda conselheira Thaís Laurentes, com que eu tive o prazer de atuar no CARF, né? Participávamos da mesma turma, inclusive participei nesse julgamento desse caso como julgador. A relatora Thaís, eu fui um dos julgadores, e era uma acusação ali decorrente de uma operação, inclusive policial, e em conjunto com a Receita Federal, que era chamada Operação Tempo de Colheita, também chamada de Operação Broca. Aqui qual que era a acusação, tá? Empresas exportadoras de café que num primeiro momento compravam esse café tipo exportação direta de produtores, pessoas físicas, e revendiam para o exterior. Logo, não podiam tomar crédito PIS/COFINS e acumulavam crédito exatamente por conta do regime cumulativo, acabavam por acumular crédito porque faziam a venda para o exterior. E aí, o que eles fizeram para dar vazão a esses créditos? Pegaram aqueles sujeitos que atuavam ali como os intermediários, né, que eram os responsáveis por pesquisar quem eram os melhores produtores, pessoas físicas, os melhores grãos. Fizeram com que essas pessoas que atuavam como corretores de café criassem pessoas jurídicas para se colocar no meio dessas operações. Então, passei a ter o produtor, pessoa física, o intermediário, que comprava o café da pessoa física e que depois revendia para esse cara que ia exportar para fora do país. De modo, então, nessa segunda perna da operação, gerar crédito de PIS e COFINS, que depois era objeto lá de pedido de ressarcimento, etc. E aqui, inclusive, se eu não me engano, era exatamente isso, o pedido de ressarcimento. Estou vendo aqui nas anotações, era exatamente isso. Bom, qual é a acusação fática? Que as empresas intermediárias dessas pessoas que ficavam ali entre as pessoas físicas e os exportadores foram criados após o advento do regime não cumulativo do PIS/COFINS. Além disso, que foi feita uma fiscalização nessas empresas intermediárias, se averigou que elas não tinham capacidade econômica, que não tinham sequer capacidade física para estocar o café
adquirido em grandes quantidades, inclusive tiveram declaração de inaptidão retroativa, né, do CNPJ, depoimento de sócios dessas empresas intermediárias dizendo que só criaram, que eram corretores de café, e que só criaram as empresas em razão do pedido das empresas exportadoras, enfim, demonstrando ali que de fato o que se tinha era uma simulação, uma fraude, né? A acusação, os contribuintes, né, os exportadores, ao se defenderem, alegavam que adquiriam de boa fé, que eram adquirentes de boa fé, que portanto tinham direito a se valer do crédito, que provavam o pagamento pela aquisição de mercadorias, que a época em que feita a aquisição não havia declaração de inaptidão, então eles eram adquirentes de boa fé, na linha do que já decidiu o STJ em caso repetitivo, inclusive, que havia efetiva transmissão de bens, né, e o registro contábil válido das operações. Vejam, o que foi decidido, né, qual a razão de decidir da conselheira Thaís nesse caso, Thaís de Laurentiis nesse caso? Olha, que aqui, na verdade, embora formalmente se tivesse uma operação aparentemente válida, na hora que você ia para o conteúdo da operação, você via ali que era típica simulação, inclusive com declaração dos sócios dessas empresas intermediárias, né, dizendo que não, nós só criamos a empresa para gerar crédito para a exportadora. E vejam, a inexistência de capacidade econômica, a inexistência de capacidade de estoque, consequentemente, para fins de dar margem à operação, uma perspectiva logística, etc. O que configuraria notória simulação, notória má-fé, e que, portanto, nós não estávamos diante de uma medida elisiva, né, de elisão fiscal, mas sim de uma medida de evasão fiscal. E aí, nesse caso, o resultado foi a improcedência do recurso voluntário interposto pelo contribuinte, por maioria. Eu fiquei vencido nesse caso, mas por outras razões, né? Uma questão de ordem processual, na minha opinião, ali tinha um problema com as provas, que eu entendi que as provas que deram origem à exigência eram provas ilícitas, e que por conta disso, isso macularia todas as demais provas produzidas nos autos, mas fiquei vencido nessa posição, e no mérito acompanhei a conselheira relatora. Essa exigência ela foi validada, ok? Bom, o que é importante aqui para fins de conclusão, né, daquilo que eu gostaria de tratar com vocês? Não há dúvida que nós temos possibilidade de produzir planejamento tributário em operações com PIS/COFINS, em especial por intermédio de segregação de atividades. Não há problema nenhum quanto a isso. A grande questão, me parece que esse é um ponto fundamental, é ter provas de que, de fato, há um substrato não só o objetivo de evitar a incidência tributária, mas o objetivo, efetivamente, de ter um ganho econômico com esse tipo de operação, que pode ser em razão de um ganho logístico, da possibilidade de você conseguir se dedicar mais a um determinado nicho da sua atividade, da sua operação, o que pode ficar demonstrado com o incremento de faturamento que se teve a partir do momento que tais medidas foram tomadas, enfim. O importante que eu quero dizer aqui, quero apontar para os senhores, é que muitas vezes realizar esse tipo de atividade talvez seja interessante o quê? Os senhores terem um estudo econômico que vaticine, né, que valide, que demonstre que, de fato, essa segregação de atividades, elas geram não só uma diminuição do impacto tributário, mas que gera, de fato, um incremento de receitas para a atividade dos senhores. Isso me parece um ponto fundamental para eventuais discussões a serem tomadas no âmbito de processos administrativo e judicial. Ficar apenas numa discussão da tese, olha, tem previsão legal, não tem previsão legal para vedar, não vedar, veja, me parece que não é esse o caminho para se ter sucesso nesse tipo de discussão. Me parece que, e aqui eu estou sendo muito pragmático, tá? Não estou nem aqui entrando na discussão se é válido, se não é válido, esse tipo de construção feita pelo CARF, enfim. A questão é, se os senhores querem ganhar casos, demonstrem, por intermédio de estudos econômicos, contábeis, fiscais,
de que essa segregação de atividades tem o objetivo não só elidir o pagamento de tributo, mas trazer outros ganhos para a atividade dos senhores, inclusive ganhos econômicos. Bom, eram essas as considerações que eu gostaria de tecer em relação ao tema que me fora proposto. Eu volto a repetir aqui que para mim é um prazer poder participar desse evento, ainda que de forma virtual, né, em razão da situação que nós estamos vivendo no atual contexto histórico, mas é um prazer muito grande. Eu espero que as considerações aqui sejam úteis e tenham aí uma relevância prática na atividade profissional de vocês. No mais, eu fico à disposição, caso os senhores tenham interesse. Meu e-mail é diego.diniz, Diniz com Z, @ddtax.com.br. E também vocês podem me encontrar lá no LinkedIn, Diego Diniz, vocês também, ou do escritório Daniel e Diniz Advocacia Tributária, e nós podemos, por intermédio desses meios virtuais, estarmos em contato a respeito de temática aqui dessa aula ou de outros pontos que os senhores tenham dúvida e gostariam de solucionar, tá bom? Muito obrigado pela atenção, agradeço mais uma vez o convite do meu amigo Caio, e é isso. Um abraço, saúde a todos e até a próxima.